Boa tarde, participantes. A gente está aqui hoje para falar um pouquinho desse processo do saldamento do plano PD e a criação aí do nosso novo plano Plus CD. A gente vai passar aqui, então, um tempinho aqui para a gente poder passar as informações aí para vocês do que está acontecendo e o que vai acontecer. Passando a nossa agenda, a gente vai falar um pouquinho dos aspectos gerais ali do saldamento e do novo plano, fazer uma volta ali nas etapas passadas, olhar um pouquinho essa linha do tempo. Depois o Rogério vai iniciar, então, explicando para vocês aí o que vai acontecer no plano BD Saudado, como é que vai ser calculado aí o benefício proporcional, esse extrato que vocês vão receber também, ele vai explicar um pouquinho. Também depois ele vai passar ali do novo plano CD, quais são, então, os benefícios desse novo plano, os institutos, vai falar um pouquinho de alíquota de contribuição, carência. Aí a gente tem uma novidade, né? O plano CD, ele tem perfis de investimentos, então o Flúvio aí, nosso diretor financeiro, vai entrar também falando um pouquinho para vocês dessa novidade, como é que vocês vão ter acesso às informações, como é que vocês vão fazer a escolha desse perfil. E aí, como é que você vai fazer para fazer a adesão desse novo plano, quais são os passos que você precisa seguir. No final, a gente teria aí as perguntas, como isso está sendo gravado, então, se vocês tiverem perguntas depois de assistir esse vídeo, a gente pede que encaminhe aqui para a nossa área de atendimento, seja através do WhatsApp, seja através de e-mail, ou ligando para a gente possa sanar as perguntas aí que, porventura, ainda permaneçam. Tá bom? Então, iniciando aqui, contar um pouquinho dessa história, né? Parece que foi ontem, mas foram sair 18 anos de projeto. Tudo começou em 2005, com uma criação de um grupo de trabalho para avaliar ali o plano de benefícios, né? Esse grupo de trabalho, ele foi aí composto aí por representantes da patrocinadora, da Fibra, conselheiros da Fibra também, e tinha ali uma representação dos sindicatos, à época que fazia, né, que tinha relação com a Itaipu. E essa data, 2005, não foi uma data à toa, né? 2005 foi logo depois que foi promulgada a Lei 108 e 109 de 2001, que foram um marco aí para o sistema de previdência complementar brasileiro. A lei, ela modificou muitas coisas, a 109, ela trouxe várias coisas novas, e a 108, que era específica para as entidades vinculadas a empresas públicas, trazia no seu nível, que não é o caso da Fibra, a gente não é uma entidade vinculada à empresa pública, Itaipu não é uma empresa pública, nós somos vinculados a 109, mas as nossas co-irmãs à época, né, as nossas fundações ali que eram vinculadas à Eletrobras, Eletrosul, Chesf, né, Eletronorte, Furnas, todas elas que eram regidas pela Lei 108, naquele momento, 2001, 2002, 2003, elas tiveram que, por obrigação legal, fazer o fechamento dos planos BDs e a criação de planos CDs para os participantes. A Fibra, naquele momento, vendo que todo o sistema estava se movimentando para fazer isso, ela começou a avaliar o que ela poderia fazer para o plano BD. Como é que a gente poderia, né, se tinha algum impacto para o plano BD, e como é que ficaria ali a continuidade dos planos BDs. Então, entre 2005 e 2014, foram feitas muitas reuniões para poder avaliar. Alguns participantes vão lembrar que durante esse tempo a gente alterou o regulamento, a gente fez aí mudanças de alíquota de contribuição, tanto para os participantes quanto para a patrocinadora. Várias ações foram tomadas por esse grupo de trabalho para buscar ter um plano mais equilibrado e ter ali uma sustentabilidade do plano. Porém, a grande entrega desse grupo de trabalho foi, efetivamente, uma proposta de saldamento do plano BD e criação de um novo plano CD, naquele momento, na margem esquerda. Então, esse grupo de trabalho finalizou essa proposta e encaminhou para a Itaipu. A Itaipu, então, avaliou naquele momento, né, a gente estava no meio ali estava durante a gestão do Dr. Samek, isso foi recebido pela Itaipu naquele momento,
E a Itaipu, então, depois de tomar conhecimento, entendeu e falou, ok, mas eu preciso tratar isso de forma binacional, né? A gente tem uma gestão binacional, eu preciso trazer a margem direita para a discussão, até porque tem uma outra fundação no Paraguai, a nossa irmã Lia Carrubi, que precisa também ter ali as mesmas diretrizes para ambas as fundações. Ela fez isso. Em 2015, então, ela fez toda essa discussão binacional, que culminou em 2016, com a aprovação da RCA 007 de 2016, que é o marco para todo esse processo. Foi ali, então, que foi definido as diretrizes de forma binacional para que o processo de saldamento fosse feito tanto na fibra quanto na Carrubi. Nessa RCA, ela é dividida em 3 capítulos. Ela tem uma parte que ela define diretrizes para os participantes que já estão aposentados no plano BD, ou seja, que não é o nosso caso aqui, nós hoje somos ativos. Ela traz um capítulo para os novos participantes que vai aderir ao plano CD, que vão entrar na empresa depois que o plano CD já estiver em operação e o BD estiver saldado. E tem um capítulo que fala sobre o que vai acontecer conosco, com os atuais participantes e empregados da Itaipu, os participantes ativos e atuais empregados, que no momento do saldamento estão com vínculo empregatício com a patrocinadora. E aí, nessa mesma reunião, o Conselho de Administração, então, encomendou que a Itaipu deveria contratar uma consultoria atuarial para apoiar a patrocinadora nessa execução desse projeto. Essa consultoria foi uma consultoria binacional, ela atua nas 2 margens, e entre 2017 e 2021, então, ela executou ali vários estudos para fazer com que aquelas diretrizes aprovadas pelo Conselho em 2016 fossem executadas. Então, foram estudos atuariais, estudos jurídicos, estudos financeiros, foram uma gama de estudos que culminou com toda a documentação que foi encaminhada para a Previc depois na sequência. Mais um dos documentos mais importantes criados ali por esse grupo de trabalho aí e por essa consultoria foi a minuta do regulamento do plano BD saldado e a minuta do regulamento do novo plano CD que a fibra iria operacionalizar. Com essas minutas em mãos, então, a gente fez a aprovação aqui no Conselho Deliberativo da fibra e encaminhou para o patrocinador, para a Itaipu, que ela fizesse a aprovação no seu conselho ali, na sua diretoria, no seu conselho de administração. Em 2022, a gente teve a aprovação dessas minutas, foi nos encaminhado, a fibra, então, após essa aprovação, encaminhou todo esse compêndio de documentação, tanto as 2 minutas quanto todos os estudos técnicos executados ali para a Previc. A Previc, então, fez a sua análise. Naquele momento, a fibra foi até Brasília também, junto com a equipe técnica responsável, para explicar o modelo para a Previc. E aí, só voltando um pouco atrás aqui, lá em 2014, quando essa proposta foi encaminhada, o modelo que foi proposto era um modelo que visava mitigar riscos do plano BD. Nunca foi um modelo para reduzir benefícios de ninguém e nem para reduzir, tirar benefícios, né? A proposta ali era para que a gente tivesse uma blindagem do plano BD para possíveis riscos de déficit no futuro. Um motivador sempre foi mitigar riscos e não reduzir benefícios. E aí, quando a fibra apresenta, então, esse modelo para a Previc valida e diz que realmente a gente tinha conseguido atingir os objetivos ali, o projeto estava dentro de atendendo todas as normas técnicas e jurídicas necessárias, e sim, ele tinha ali um viés de mitigação de riscos e não de perda de benefício, nem de redução de benefício. Porém, naquele momento, a Previc pediu para a fibra que fizesse uns ajustes redacionais nos 2 regulamentos, para que a leitura fosse mais fácil para os participantes, pedindo também ali que fosse feita algumas definições de datas, algumas referências legais que pediram para ficar claro no regulamento. Então, a fibra voltou com essa incumbência, fizemos esses ajustes redacionais solicitados pela Previc nos 2 regulamentos, encaminhamos novamente para o patrocinador, a Itaipu aprovou isso agora em 2023, nós encaminhamos novamente para a Previc,
E aí agora, em setembro de 23, né, agora, já estamos em dezembro, mas foi agora 3 meses atrás, a Previc, então, deu a chancela para a Fibra, para que ela pudesse, então, fazer a gestão aí do saldamento, né, fizesse o saldamento do plano BD e disponibilizasse esse novo plano CD para os participantes. Naquele momento, a Previc também fixou um prazo de 180 dias para que a Fibra pudesse fazer toda essa mudança, motivo pelo qual a gente está fazendo aí durante recesso. A gente sabe que não seria o melhor momento, mas diante da determinação e da data e do prazo estipulado, é o cronograma que a gente tem para trabalhar. Então, entre os meses de novembro e dezembro, a Fibra, então, preparou toda essa comunicação aos participantes, né, essas palestras que foram feitas presencialmente, e agora essa que está sendo gravada aí para ser disponibilizada para vocês. Além disso, a gente está preparando boletins, vídeos, cartilhas, tem muito material que foi preparado e que a gente vai começar a disponibilizar para vocês aí ao longo dos meses de janeiro e fevereiro do ano que vem. Uma outra data importante foi a data de 10 de janeiro, que é uma data em que foi fixado pelo Conselho Deliberativo da Fibra ali, para a gente disponibilizar para vocês uma primeira prévia, né, uma primeira simulação de qual será o benefício que vocês vão ter no BD, no plano BD, né? Essa simulação não é uma obrigação legal. Na verdade, legalmente eu precisava disponibilizar para vocês o extrato do BPS só lá depois do saldamento. Mas para que a gente pudesse ter uma comunicação mais assertiva, que a gente pudesse efetivamente tirar as dúvidas de vocês, a Fibra, né, e aí o Conselho Deliberativo aprovou, que a gente fizesse uma disponibilização para vocês de um BPS prévio, com data base de 30/9. Então, a gente fez um corte ali em 30 de setembro e calculou qual seria esse benefício proporcional de vocês, que na sequência vocês vão ver como é que vocês vão ter acesso a esse benefício, para que a gente pudesse explicar individualmente para todos os participantes o seu caso, a sua expectativa. A gente entendia que dessa forma a gente estaria sendo mais assertivo na comunicação. Então, no dia 10 de janeiro, a gente vai disponibilizar para vocês essa simulação do BPS e também, para facilitar e para que não tenha muita demanda de última hora, a gente também vai iniciar ali as inscrições do plano CD. Isso é uma coisa que eu quero chamar a atenção dos senhores, que a gente não pode escrever obrigatoriamente todo mundo no plano. A gente precisa que vocês façam adesão ao plano CD. Por força de lei no Brasil, a inscrição automática é proibida. Então, seria muito mais simples se a gente pudesse colocar todo mundo no CD e aquelas pessoas que não quisessem saíssem. Mas, infelizmente, a gente não pode. Então, vocês vão ter que entrar lá na área do participante e fazer a inscrição do plano CD para continuar tendo benefício previdenciário ali e não ser interrompido, tá? A gente está separando os meses de janeiro e fevereiro para fazer esse atendimento individualizado. Então, ali a gente estaria trabalhando, né, através das nossas áreas de atendimento, através de visitas presenciais da Fibra e até, em algumas situações, com postos de atendimento na usina e nas áreas, para que vocês pudessem ter esse atendimento individualizado. E aí, sim, no dia 29 de fevereiro, a gente tem efetivamente a data efetiva de saldamento. O que é isso? A contribuição que a gente paga hoje para o plano, aquela que vem descontada, né, no nosso demonstrativo de pagamento, e a contribuição que a Itaipu faz mensalmente para o plano, aquela até 25 de fevereiro, ela vai entrar no plano BD. Então, toda aquela contribuição, ela vai ser somada ali no plano BD. E aí, a gente fecha, então, esse plano para novas contribuições em 29 de fevereiro. A partir de março, para aquelas pessoas que fizeram a adesão, né, fizeram a inscrição no plano CD, a partir de março, a contribuição que vai ser descontada, que vocês vão ver que é a mesma, não muda o valor de contribuição, depois o Rogério vai detalhar, mas não tem mudança no cálculo, essa contribuição ela já vai entrar no plano CD. Então, a partir de março, começa, tanto a contribuição da Fibra quanto a da patrocinadora, começa já do novo plano. Isso é o que a gente chama de saldamento, é esse corte e o início de um novo plano. E aí, até o dia 31 de maio,
a gente vai disponibilizar, então, esse extrato final do BPS para que cada um tenha ali o seu benefício proporcional saudado, o valor que foi contabilizado, né, que foi calculado, porque em 29 de fevereiro a gente fecha, então a gente calcula isso, emite os documentos, encaminha toda a documentação para a Previc, a gente tem que encaminhar um demonstrativo atuarial para a Previc, que é o demonstrativo de encerramento do plano, e disponibiliza para vocês o extrato, que vai ficar lá na área do participante também, que a qualquer momento vocês vão poder ter acesso a partir dessa data. E aí, o que é o saldamento, né? O que é esse termo aí que a legislação chama de saldamento de um plano de previdência? O processo de saldamento nada mais é do que a interrupção das contribuições dos empregados ativos. Então, assim, a gente não vai mais contribuir para esse plano. Não tem mais contribuição, não tem mais formação de reserva, toda a reserva que tinha que ser constituída já foi, e a gente precisa apurar, naquele momento, o valor do benefício proporcional que cada um tem. E proporcional o quê? Ao tempo que a gente está no plano. Então, eu vou dar aqui o meu exemplo, né? Eu estou há 21 anos na Itaipu e faltam 5 para me aposentar. Então, eu vou ter 21 anos sobre 26. Essa é a proporção do meu benefício que vai ser calculado no BD. E aí, é claro, eu também vou ter uma expectativa de benefício no CD, que também vai ser apresentado para os senhores nesse extrato, dessa contribuição que eu vou fazer por mais 5 anos no plano, e a minha renda vai ser os 2. E por que esse plano foi saudado, né? Por que a gente está aqui? Por que aquele grupo de trabalho lá atrás entendeu que precisava fazer isso? Passageiros participantes, né, de futuros equacionamentos de déficit. A gente sabe que um plano BD, a gente sabe o benefício que vai receber, porque ele é com base nas nossas remunerações e tudo mais. Mas a gente não sabe quanto a gente vai ter que contribuir. E a gente não tem que fazer uma necessidade, sim, em algum momento não tem que equacionar algum déficit, como acontece aí em algumas entidades. Então, a natureza de um plano de benefício definido é muito complexa do ponto de vista de riscos de equacionamento de déficit. E aqui eu vou trazer um que, para mim, é o mais impactante aí, inclusive, é um valor bastante alto aí, que se a gente tivesse, que já impactou a fibra ao longo da história dela. A gente, para os senhores terem uma ideia, quando a fibra foi criada em 88, a expectativa de vida, né, que a gente tinha no momento da aposentadoria era até 74 anos. Então, a nossa tábua de longevidade, ou tábua de mortalidade, como os atuários chamam, elas tinham uma expectativa de vida de que a média dos participantes viveriam até 74 anos. Hoje, a nossa tábua já está dizendo que a nossa média de expectativa de vida é 86 anos. A gente aumentou 12 anos essa expectativa de vida. Esses 12 anos de expectativa de vida, teve um impacto na nossa reserva matemática, né, na nossa obrigação ali, no nosso balanço, na casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais. É isso mesmo, é 1 bilhão e 300 milhões de reais que a gente teve que guardar para pagar benefício por mais tempo. E por que a gente não está deficitário nesse 1 bilhão e 300? Porque a gente, ao longo do tempo, teve rentabilidades superiores à meta do plano, e essa rentabilidade gerou essa gordura. Só que daqui para frente a gente tem uma situação de longevidade cada vez mais acirrada, a gente sabe que a medicina está cada vez mais avançada, então longevidade é uma coisa que a tábua está acelerando muito isso, né? E, por outro lado, a gente está tendo estabilidades e volatilidades grandes, principalmente aí na última década do mercado, onde a gente vê que cada vez está um pouco mais complexa a superação absurda de meta, né? A gente tem batido a meta, claro, na última década, mas a gente vê que cada vez mais o risco de ter aí uma situação de mercado ele existe e está bem forte. Então, de uma forma assim, bem rápida, eu trouxe aí alguns fatores que podem podem gerar algum déficit para o plano. Mas assim, o plano vai continuar sendo gestionado pela fibra, a gente continua tendo todo o cuidado, a governança da fibra continua atuando de forma muito firme, né, nessa gestão, porque esse plano ele continua pagando benefícios para os atuais aposentados e vai pagar os nossos benefícios, né, o nosso benefício proporcional, saudado,
no momento que a gente estiver nessa aposentadoria. Então, todo o cuidado, toda a gestão continuará atuando no plano BD. Ele só é fechado para novas adesões e novas contribuições. Aqui, de forma bastante também resumida, a gente trouxe, então, esse modelo adotado pela Itaipu, que é o saldamento, né? Então, lembra dos 3 capítulos que eu falei lá atrás da RCA? É basicamente isso. Os já aposentados, eles já têm o recurso garantido no BD, ele tem lá o seu plano lá no BD, ele já é assistido, já recebe benefício, né? E por ele já ser assistido, ele tem um direito adquirido e tem uma obrigação também já adquirida. Ele tem um direito ali que é o reajuste do benefício deles é feito de acordo com o dissídio coletivo que é dado para os atuais ativos no nosso ACT, nosso Acordo Coletivo de Trabalho, mas eles também têm uma obrigação adquirida que, em caso de déficit, eles precisam equacionar o déficit junto com a patrocinadora. Para essa massa, para os aposentados, para esse grupo de pessoas, a Itaipu está oferecendo aí um direito, direito transacionado, que a gente chama uma opção, que quem optar em mudar o seu índice de reajuste do benefício, saindo do índice definido em acordo coletivo, que é o nosso ACT, para a inflação, né, para garantir que ele tenha a inflação, a gente vai, então, a Itaipu, então, vai assumir possíveis déficits. Já os participantes ativos, né, nós aqui, que estamos no meio do caminho, a gente vai ter dois benefícios. A gente vai ter uma parte do nosso benefício no BD, que é o nosso benefício proporcional saudável, e vai ter uma parte do nosso benefício no CD. E como eu expliquei, vai ser proporcional. A pessoa que está há mais tempo no plano, a tendência é que ela tenha um benefício maior no BD e menor no CD. Aquelas pessoas que estão entrando e que vão entrar no plano daqui para frente, ele vai ter um benefício maior no CD e bem pequenininho no BD, dependendo do tempo, tá? Nesse modelo também aprovado lá em 2016, foi aprovada uma possível compensação, se por acaso, vocês vão entender mais para frente também detalhadamente esse cálculo, mas se por acaso a gente calcular o benefício proporcional saudável mais a expectativa do benefício do CD fosse inferior à nossa expectativa que a gente tem hoje de se aposentar no plano BD, ou seja, aquele número que a gente vê na área de participantes, se o somatório do BPS mais o somatório do CD for inferior à expectativa que a gente tem hoje, a Itaipu fará uma compensação para todo mundo, né, para aquelas pessoas que têm essa redução, para equilibrar essa conta, para colocar a conta igual, tá? E aí a gente também tem o benefício proporcional saudável. Ele vai ser a partir de 29 de fevereiro, no momento que ele for calculado. Dali para frente, ele segue sendo reajustado pelo IPCA, pela inflação, para garantir ali o poder aquisitivo. E a Itaipu está assumindo também os riscos ali de possíveis equacionamentos de déficit ali, e fundos de risco, e toda a situação para os atuais ativos. Então, para nós ativos, a gente não tem que fazer nenhuma opção pelo índice de reajuste, nosso índice de reajuste vai ser o IPCA, mas, por outro lado, também, se houver déficit nesse plano, a Itaipu vai fazer ela assume esse déficit. E para os novos participantes, então, eles vão entrar já no CD, e aí eles têm ali um plano CD, que no nosso caso, vocês vão também ver em detalhes na sequência, não é um CD puro, ele tem ali um fundo de risco, um fundo de longevidade. Então, a característica previdenciária do plano CD ela foi garantida, existe uma garantia ali de vitalicidade daquele benefício, né? E também em caso de morte, invalidez, e esse custo desses dois fundos, ele é todo suportado pela Itaipu, pela patrocinadora. Aqui, também didática, a gente tentou trazer como é que fica. Então, aqui, hoje, a gente está ali na fase ativa, a gente está fazendo uma contribuição, então, a gente hoje contribui para o INSS, a gente vem contribuindo para o plano BD, e a partir de 1º de março, para aqueles que se inscreverem no CD, eles começam a contribuir para o plano CD. Então, terminando a nossa fase contributiva, né, no momento que a gente entra em aposentadoria, a gente vai ter 3 rendas. A gente vai ter a renda do INSS, que aí, né, vai depender das carências lá, e espero que a gente tenha ainda, que o INSS não mude aí, que a gente não perca, mas vai ter uma renda do INSS. A gente vai ter uma renda vinda desse nosso plano BD saudável, que é o benefício proporcional saudável,
que é vitalício, é mutualista, e uma parcela da nossa renda vai vir dele, e uma parcela da nossa renda vai vir do novo plano CD, que a gente vai acumular recursos, e quando chegar lá na nossa data de aposentadoria, que é aquela data, é a mesma data que vocês veem hoje no site, também não mudou carência é a mesma, a gente não vai calcular ali qual é o montante, o saldo que o participante tem, que ele vai sendo composto de contribuições do participante e contribuições da patrocinadora, né, mais a rentabilidade, ele vai gerar um saldo, esse saldo vai gerar um benefício que vai ter que ser dividido para pagar, no mínimo, 25 anos de benefício, ou até que o participante alcance 85 anos. E aí é que vem o plus do plano CD. Normalmente, os planos CDs de mercado, no momento em que acaba o saldo, acaba o benefício, não tenho mais. Aqui entra o fundo de longevidade, que as contribuições vêm da patrocinadora, para que a gente, então, garanta que esse benefício vai ser vitalício. Então, o fundo de longevidade para aquelas pessoas que sobreviverem aos 85 anos ou aos 25 anos ali de recebimento de benefício, a Itaipu, esse fundo continua pagando benefício. Também, na sequência, vocês vão ver em que momento o fundo atua, em que situações o fundo atua. E temos também o fundo de risco, né, no caso de invalidez e pensão, durante a constituição desse saldo, eu não consegui constituir esse saldo, houve uma invalidez ou houve um falecimento naquele momento, existe um fundo de risco que vai aportar recursos aqui para que a gente tenha também um benefício, para que os nossos, ou a gente, no caso de uma invalidez, ou os nossos dependentes tenham ali a pensão. Então, o fundo de longevidade e o fundo de risco é a contribuição apenas da Itaipu, e também a Itaipu continua contribuindo para o custeio administrativo da fundação, que é o dinheiro que a Fibra precisa para fazer a gestão, para pagar as despesas, o seu quadro de empregados, todas as despesas. Isso já acontece hoje, tá? Hoje, todo o custeio administrativo do plano é pago por Itaipu e vai continuar sendo assim, tá? Nenhum recurso, nenhum centavo da contribuição dos participantes, ela é destinada para o custeio administrativo da Fibra. Então, assim, de forma bastante gráfica, eu tentei mostrar para os senhores como é que vai ficar a nossa situação, e aí agora eu vou passar para o Rogério, para que ele comece a detalhar para vocês como é que vai ficar essa situação do plano BD e detalhar melhor para os senhores. Então, muito obrigada, e eu volto daqui a pouco para a gente falar um pouquinho mais. Rogério, contigo. Vamos lá. Boa tarde. Pessoal, eu vou dividir a minha fala em duas partes, tá? Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o plano que está fechando, né? E esse direito proporcional, esse benefício proporcional, como é que funciona, como é que calcula. A gente vai falar um pouquinho também sobre o extrato que vai ser disponibilizado em 10 de janeiro. E a segunda parte da minha fala vai ser sobre o novo plano. Vamos falar um pouco sobre os benefícios, carências, institutos, e também sobre algumas novidades, como o perfil de investimento, que o Flávio vai explicar para a gente, e como faz a inscrição, né? A inscrição, como a Andrea falou, ela não é compulsória, ela precisa ser feita. A gente vai explicar como é que isso vai ser feito, inclusive mostrar o print das telas aí para facilitar. Mas vamos lá. Primeira parte, vamos falar sobre o benefício proporcional saudado, o benefício que está sendo gerado do plano que está em fechamento. Tá? Tem uma sopa de letras aqui que a gente precisa definir, né, para poder ficar fácil a interpretação do extrato que vai ser disponibilizado em 10 de janeiro. Então, a gente tem aqui que o benefício proporcional saudado é o somatório do BPSO com o BPSA. O que é BPSO? BPSO, ou benefício proporcional saudado originário, né? É o direito acumulado do participante até o momento do saldamento, levando em consideração a proporção das carências já cumpridas. Tá? Então, o BPSO é o benefício que a gente vai calcular com base em 3 critérios. A legislação, o saldamento é algo previsto na legislação, né, que regula os fundos de pensão no Brasil. Então, a legislação ela diz assim, olha, você quer fazer um saldamento? Saldar é fechar. Você quer fazer o fechamento do plano? Pode fazer. Mas você precisa calcular e mostrar para o seu participante, né, fazer 3 cálculos e pagar o maior dos 3. Quais são esses cálculos? O primeiro, pessoal, é um cálculo
de direito proporcional, considerando o saldo de contribuições só do participante, ou seja, aquilo que a gente contribuiu até a data do fechamento do plano. É claro que, como o nosso plano, a gente tem a patrocinadora, né? A Itaipu fazendo uma contribuição pesada também, então esse cálculo acaba sendo mais ilustrativo, mas ele será feito e demonstrado no extrato que vai ser disponível. Então, o primeiro cálculo, com base no saldo de contribuições do participante. O segundo cálculo é com base na proporcionalidade. A André falou um pouco sobre esse cálculo. Ele é uma proporcionalidade que leva em conta o tempo que a gente contribuiu para o plano até a data do fechamento, e leva em conta o tempo que faltaria para a gente contribuir até a data para acesso ao benefício integral, que a gente chama de benefício pleno. Então, esse é o segundo cálculo, o cálculo de proporcionalidade. E o terceiro cálculo é o cálculo que leva em conta a reserva atuarial. Então, todo mês a gente fecha, né, o cálculo atuarial, ou passivo atuarial, ou as obrigações do plano, né? E esse cálculo, esse terceiro cálculo, ele é a individualização dessa reserva atuarial. Então, a legislação diz que você precisa assegurar pelo menos essa individualização da reserva. Então, faremos esses três cálculos e vamos apresentar no extrato. O maior dos três vai ser o BPSO, Benefício Proporcional Saldado Originário. E aí tem o BPSA. O que é o BPSA? Né? É uma compensação. Caso o benefício proporcional do plano antigo, BPSO, somado ao benefício estimado do plano novo, plano CD, seja inferior ao benefício que era esperado no plano antigo antes do seu saldamento, você vai receber um benefício compensatório, que foi batizado de BPSA. No próximo slide fica mais fácil da gente entender esse conceito. Então, o que a gente vai fazer? O que será feito, né? A gente tem aqui um benefício, né, podemos, todos nós temos acesso à estimativa de benefício pela área do participante, é esse benefício aqui nessa barra. Com esse esquema vai ficar fácil a gente entender o que é o BPSA. Nós vamos pegar esse benefício e como se o plano BD não estivesse fechado, como se ele seguisse até a data de acesso ao benefício pleno de cada pessoa. Então, vamos projetar isso para o futuro, levando em consideração o benefício atual, o salário de contribuição, tempo que falta para 100%, o crescimento salarial, né, fatores inerentes à área de ingresso, que a gente vai conversar um pouco mais adiante no próximo slide. E aí a gente chega num benefício projetado do BD, caso o BD não estivesse fechado. Vamos lá. Aí a gente compara com o BPSO, né, que é aquele cálculo melhor de três, né, maior dos três que eu acabei de explicar. Tá? A gente soma também o benefício estimado no plano CD. Tá? E o que a gente vai utilizar para estimar esse benefício do plano CD? O salário de contribuição, o tempo que falta para 100%, também o crescimento salarial, né? O tempo de recebimento do benefício no plano CD e a taxa de juros de 3,72. Tá? Então, reparem que nesse exemplo, né, no exemplo a seguir, nesse exemplo do slide, perdão, esse participante está tendo, entre aspas, uma perda, né? Porque o somatório do BPSO com a expectativa no plano CD fica inferior à barra maior, né? A barra que está por trás, que é o benefício caso o plano BD seguisse aberto. Então, para esse participante, vai haver uma compensação, o BPSA, tá? Que ele vai ser somado ao BPSO, e o somatório desses dois é o BPS, o Benefício Proporcional Saldado. Tá? Então, no momento da aposentadoria, o valor do benefício do participante ativo, nós, né, que estamos passando por essa travessia da mudança do plano, ele vai ser o somatório do BPS, que a gente já definiu, né, atualizado pelo IPCA, com o benefício do plano novo, do plano CD, para os participantes que optarem em fazer a adesão, né? Como eu disse, a opção não é compulsória, ela precisa ser feita. E como é que a gente vai saber qual vai ser qual a nossa estimativa de valores, né? O benefício que está sendo calculado, tanto o benefício proporcional saldado quanto a expectativa no plano CD. Simples, a partir de janeiro vai estar um extrato individual, cada um vai poder conferir isso aí na área do participante, é bem tranquilo, a gente vai inclusive abrir esse documento aqui, falar parte a parte dele, né?
E como é que a gente faz para acessar? Então, a partir de 10 de janeiro, a gente entra na área do participante, normalmente faz o login, aí vai ter esse banner aqui em cima, né, do plano saudado. Tem uma opção acessar. Clica na opção, tá? Aí vai abrir essa página, tá? Corre um pouquinho para baixo, né? Tem uma explicação do plano, né? E tem um item aqui que é acesse o seu extrato, tá? Tá indicado ali com a seta amarela. Clica em acesse o seu extrato, tá? Esse é o extrato, pessoal, que vai estar disponível. Será esse documento, né? Vamos dividir ele em partes para poder entender. Vamos dividir ele em 3 partes aqui, tá? Na primeira parte, né, você tem aqui o item A, é a estimativa do benefício PD sem saldamento. Então, é aquela informação que a gente tem hoje lá na área do participante, na parte das estimativas, para facilitar a vida, a gente vai tirar ela de lá no momento de disponibilização do estado, ela não vai estar mais disponível lá, ela vai estar disponível aqui, tá? No mesmo documento, para que vocês possam fazer a comparação daquela estimativa do benefício que a gente já tem hoje, né, com o cálculo do saldamento. Então, esse é o item A. Aí a gente tem o item B, que é a estimativa do BPS, que é o que a gente tem falado, que falamos nos slides um pouco antes de chegar até aqui. Veja, aqui tem os 3 cálculos, né, o melhor de 3. Ó, o primeiro, apurado em função do tempo de vínculo ao BD e do tempo previsto para elegibilidade, aquele que eu falei do critério de proporcionalidade. O segundo, apurado com base nas contribuições do participante, né, do saldo da contribuição do participante. E o terceiro, com base na reserva, a individualização da reserva atuarial. Tá? Então, a gente vai mostrar os 3 cálculos. Aqui embaixo tem o valor da compensação, né, para quem couber compensação. E, no fim, aqui na última linha desse recorte, tem a totalização. O somatório do maior desses 3 cálculos aqui, do BPSO, com o BPSA. Esse aqui é o benefício proporcional saudado, né? Tem aqui, a gente repete a forma, BPSO mais BPSA. Seguindo adiante, então a gente tem uma outra parte no final do extrato, o item C, que é a estimativa do plano, ou seja, se a gente está fazendo uma composição, não seria justo, né? Não seria transparente se a gente não mostrasse o valor que a gente está considerando a título de estimativa de benefício no plano CD, tá? A gente está considerando aqui uma taxa de 3,72%, tá? E a gente tem uma totalização, estimativa do benefício contemplando os 2 planos, tá? Então, a gente soma, né, o benefício no CD, esse item C, com o item B, o benefício saudado, para quê? Para a gente poder comparar lá com o item A, o benefício atual que a gente tem, que é essa comparação que todos queremos fazer. Essa vai ser uma simulação com database 30/9, tá? E vai ser disponível a partir do dia 10 de janeiro. E o cálculo definitivo vai ficar disponível só em 31 de maio. A database dele será 29/2, quando será o fechamento efetivo do plano. Esse slide, pessoal, é assim, para a Previc, que é o órgão que regula o setor, fechamento do plano, saldamento é um procedimento e ele pressupõe um regulamento. Você tem que criar um regulamento para poder saldar. E aí, criar um plano CD é um outro procedimento e demanda um outro regulamento. A gente vai falar mais adiante sobre isso. Mas aqui no benefício, a gente traz esse slide para mostrar que no regulamento do plano saldado, não houve a retirada de nenhum benefício do rol, só houve uma mudança de nome. Então, por exemplo, vou pegar o primeiro ali, benefício saudado de aposentadoria por tempo de contribuição, né? Lá, se vocês olharem no regulamento do BD atual, que vai perder a vigência, que será substituído por esse, o nome está suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição. Então, só está sendo trocado o nome, não está sendo retirado nenhum benefício, inclusive aqueles que foi possível manter o nome atual, caso do auxílio reclusão e do auxílio funeral, a gente manteve. E como é que ficam os participantes que pagam joia de ingresso e joia de inscrição de beneficiários? Vamos começar falando sobre joia de ingresso. Só recapitulando o conceito da joia de ingresso, né, quando a gente entra no plano, o plano BD é um plano mutualista, a gente faz os cálculos, né, e a gente... é como se fosse um condomínio, você não pode entrar no condomínio trazendo uma dívida.
um passivo por características etárias ou tempo de serviço passado seus. Você precisa entrar no plano zerado, entre aspas, do ponto de vista atuarial. Bom, se fazendo na entrada, no momento de ingresso ao plano, você tiver um valor de passivo, você precisa aportar ele individualmente naquele momento, né? Ou financiar ao longo do tempo que falta para você atingir as carências, né? Você só pode, na verdade, quitar a joia de ingresso com recursos oriundos de portabilidade. Você apura a joia de ingresso no momento do ingresso e financia ela até o momento de você acessar o benefício pleno. Tá? Então, feito esse esclarecimento, a gente teria 3 situações aqui envolvendo joia de ingresso. Primeiro, pessoal, um participante que entrou novo, com 25 anos, então ele tinha pouca idade, pouco tempo de serviço passado, então ele foi isento do cálculo da joia de ingresso. Tá? Logo, no momento de acesso ao benefício pleno, ele vai ter um nível, né, um patamar de benefício. Tá? Segunda opção, um participante que ao ingressar no plano, ele já era um pouco mais velho, né, tinha 35 anos, então ele já tem um tempo de serviço passado, né? Logo no momento dele entrar na fibra, né, ele teve uma joia de ingresso, ele optou por pagar a joia de ingresso, no momento de se aposentar, ele teve o benefício mantido no mesmo patamar. E aí a gente tem a terceira possibilidade, um participante que também já entrou com uma idade um pouco mais avançada, 35 anos, mas ele optou por não pagar a joia de ingresso. Tá? Optando por não pagar a joia de ingresso, ele pode, né, o regulamento prevê, você pode entrar pagando ou não, mas lógico, na hora de se aposentar, você vai ter a redução do teu benefício, né? Você não vai ter o benefício no mesmo patamar de quem era isento, né, ou do participante que optou pelo pagamento. Mas a gente está, né, o plano está sendo saldado, né, saldar é fechar, então ocorre uma interrupção, não chega até a data de acesso ao benefício pleno. O que acontece com essas 3 pessoas? Primeiro, o participante que era isento, na hora da gente calcular o BPS, como a gente falou até aqui, ele vai ter lá um patamar de benefício proporcional saldado, né? Aquele participante que ele não era isento e pagava a joia, quando a gente calcular o BPS dele, ele vai ter um outro patamar de benefício, né, que não será igual ao participante que era isento. Por quê? Porque a gente vai sensibilizar o que ele pagou de joia até agora, mas ainda faltaria pagamento de joia até você concluir os 100%. Então, isso vai ser sensibilizado no cálculo, vai ser levado em conta o que ele pagou de joia até agora, porém, o nível do BPS também vai considerar o que faltou pagar de joia, né, por fechamento do plano. E o terceiro participante, que optou por não pagar, lógico, a mesma coisa, o BPS vai ser sensibilizado e ele vai estar num patamar um pouco menor também. Reparem que, essa é uma observação que a gente faz aqui, tem algum participante que pode dizer assim, puxa vida, mas eu estou pagando, me programei para pagar a joia de ingresso, gostaria de não ter essa diferença da linha azul para a linha verde. Então, se você é pagante de joia de ingresso, optou por pagar a joia de ingresso e tem esse interesse, não se preocupe que a gente está estudando uma solução, isso será apresentado após a disponibilização dos extratos em 10 de janeiro, não vai ter uma possibilidade de você quitar essa joia de forma opcional, né, para você não ter essa perda ali da linha azul para a linha verde. Então, se você é afetado por isso, a fibra vai entrar em contato contigo, tá bom? Da mesma forma, pessoal, a joia de inscrição de beneficiário. Recapitulando bem rapidamente o conceito, né? Atuarialmente, você pode fazer inscrição de beneficiário e o plano suporta a diferença de idade entre o titular e o cônjuge até 6 anos mais jovem, né? Então, se você faz uma inscrição de um cônjuge, né? Uma cônjuge com mais de 6 anos de diferença, né? Mais jovem, você também vai estar trazendo, entre aspas, um passivo para o condomínio que precisa ser aportado, essa é a joia de inscrição de beneficiário. Então, você também teria uma possibilidade de redução, né, em função do saldamento, mas não no valor do BPS, sim no valor da pensão. Da mesma forma, poxa, eu estou pagando essa joia de inscrição porque eu gostaria que, uma vez eu vindo a falecer, não tivesse essa perda para o pensionista. Não tem problema, a gente também vai entrar em contato para oferecer uma possibilidade de quitação da mesma forma da joia de ingresso, tá? Então, se você está nessa situação, não se preocupe, a gente vai contatar, né? E é lógico que será opcional,
né, os valores serão demonstrados, tanto da joia de ingresso quanto da joia de inscrição de beneficiários. Se for opção fazer a quitação, isso poderá ser feito. Tá? Agora a gente vira um pouco a chave para falar do novo plano, tá? O plano CD. Tá? Ele é um plano na modalidade de contribuição definida, né? O plano, o benefício no plano de contribuição definida é definido de acordo com a acumulação do saldo, né? Então, você contribui, a patrocinadora contribui, isso daí é capitalizado ao longo do tempo, você compõe um saldo, o benefício é calculado com base nesse saldo, tá? Diferente do BD, onde o benefício é calculado com base em uma média salarial. Essa é a principal diferença aí, ó, você tem o benefício definido com base no saldo de contribuição. Então, saldo de contribuições é muito importante, por isso a gente tem esse slide que ficava no final da apresentação, mas a gente trouxe aqui para o começo, para falar sobre como ficam as contribuições do participante e da patrocinadora no novo plano CD. Essa é a mesma tabela, pessoal, que a gente usa para calcular a contribuição hoje no plano BD. A gente trouxe isso para cá para dizer para vocês que não vai mudar o valor da contribuição do participante, a André já tinha adiantado isso aí, tá? Não vai mudar o valor, a base de cálculo, a sistemática continua a mesma, tá? E a contribuição da patrocinadora? Para cada, né, R$1 que o participante colocar, a patrocinadora coloca R$1, a contribuição 1 para 1. Mas, além disso, a patrocinadora contribui com mais 0,93% sobre o SRC. SRC é salário real de contribuição, é a base de cálculo da contribuição da fibra. Então, a patrocinadora contribui com esse 0,93% para a composição do fundo de risco. Contribui com 2,27%, também sobre o SRC, para a composição do fundo de longevidade, e contribui com mais 0,452% ao ano para o custeio administrativo. E quem pode entrar no novo plano CD? Todos os empregados estão aptos para entrar, né, no novo plano, independente de ser ou não participante do plano saudado, o plano que está sendo fechado. E quais são os benefícios do plano CD? Tem uma aposentadoria programada, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Aposentadoria por invalidez, pensão por morte de participante ativo, de empregado, pensão por morte de participante assistido, benefício de longevidade, a gente vai mostrar uns exemplos para ver como é que esse benefício vai poder afetar, né, a nossa vida, auxílio funeral e uma renda temporária de portabilidade. Vamos começar falando do primeiro, aposentadoria programada. Tá? Quais são as carências, né? Como é que a gente faz para estar elegível para receber esse benefício? Tem que ter 10 anos completos de vinculação ao plano, tá? E nessa carência conta o tempo de vinculação ao plano que está sendo fechado, 55 anos de idade completos na data da concessão e ter rescindido o vínculo empregatício com o patrocinador. Vamos explicar um pouco como que vai ser a mecânica de cálculo dos benefícios, composição do saldo aqui para cada benefício. Vamos começar com a aposentadoria programada. Eu vou perder um pouco mais de tempo nesse slide, porque ele é base para todos os outros até o final. Então, a gente tem aqui, vamos considerar, tá, uma taxa de juros, porque, como eu disse, né, o benefício no plano CD, ele é contribuição do participante, contribuição da patrocinadora e capitalização. Para essa capitalização, para o nosso exemplo aqui, vamos considerar uma taxa de juros de 3,72%, tá? Isso acima da inflação, né? Vamos considerar uma remuneração média flat, a gente sabe que não é assim, mas só para poder facilitar o entendimento do exemplo, uma remuneração média flat de R$20 mil, tá? O nosso participante aqui, ele vai estar contribuindo, compondo o saldo por 25 anos, significa que tem que ficar 25 anos, as carências a gente viu no slide anterior, né? Mas no nosso exemplo aqui, seriam 25 anos de tempo de contribuição. Esse participante, ele contribuiu com R$ 2.269 por mês, né? A Itaipu com mais de 2.269, que dá uma contribuição mensal aí de 4.500 e pouquinho. Ele compôs um saldo, né? Ele compôs um saldo aqui, depois de 25 anos de contribuição e capitalização, de 3,5 milhões. Tá? Aí ele atingiu as condições para acessar esse benefício. Bom, se ele compôs esse saldo aqui, a gente está falando de um plano CD,
A partir de agora, ele começa a consumir o saldo que ele compôs. A gente calculou, deu um benefício mensal aí de 14.900. Ele vai consumindo esse saldo. A gente faz um cálculo aqui no momento da concessão do benefício. A gente faz um cálculo para pagar o benefício até 85 anos de idade, com no mínimo 25 anos de pagamento. Tá? Então, ele vai consumindo esse saldo até uma hora que acaba, né? Vamos dizer, complete os 85 anos aqui, com no mínimo 25 anos de pagamento, acabou o saldo de contribuição dele. O que acontece? Tá? Ele sobreviveu, entra o fundo de longevidade e mantém o caráter vitalício do benefício. Vamos falar um pouco sobre a aposentadoria por invalidez, é um benefício que já constava no plano BD, também vai estar aqui disponível no plano CD. O exemplo é o mesmo, né, do caso do slide anterior, mas o que aconteceu? Ele não conseguiu compor o saldo dos 3,5 milhões, porque aqui, com 40 anos, ocorreu uma invalidez, né? Então, se fosse um plano CD comum, por isso que, né, a gente chama ele de CD Plus, né, porque ele tem muitos diferenciais. Se fosse um plano CD comum, você ia calcular a aposentadoria por invalidez não com base no saldo de 3,5 milhões, e sim com base no saldo acumulado no momento da invalidez, que no caso do nosso exemplo foi 856 mil. Mas no modelo, né, adotado, você tem o fundo de risco que aporta os 2 milhões e 698 mil restantes para integralizar os 3,5 milhões, né? Ele aporta no saldo individual do participante e é concedido o benefício por invalidez de 12.345, é um pouco inferior ao do slide anterior, porque ele começa a receber mais novo, mas não tem uma perda, né? Não tem o efeito da invalidez ali no momento da não composição total do saldo, não vai trazer uma perda para o participante, não vai afetar a renda dele. Ele sobrevivendo após os 85 anos, o fundo de longevidade entra da mesma forma que entrou no exemplo anterior e garante a vitalicidade. Quer dizer, mesmo no caso desse exemplo, o participante foi preciso utilizar uma parte do fundo de risco, né? Mesmo assim, ele sobrevivendo até os 85 anos, ele vai poder utilizar o fundo de longevidade e isso vai ser garantido a vitalicidade dele. Aí a gente tem a pensão por morte de ativo e pensão por morte de assistido. O exemplo muito parecido com o da invalidez, mas ao invés de se invalidar, ocorreu o óbito, né? A morte do participante, do empregado, na fase de acumulação. Que tem só uma explicação que a gente precisa fazer antes de prosseguir, que é assim, tudo que foi possível nessa modelagem de tornar percentuais, né, próximos do plano BD foi feito, né, dentro do que é possível. Então, a pensão hoje, ela é 75% do valor da aposentadoria, né, na modelagem do plano CD, a gente manteve essa proporcionalidade. Então, o participante que morreu na fase ativa, né, ele vai ter teria uma redução de 25%, né? Então o fundo de risco vai considerar essa redução de 75% e vai aportar 1.800.000 que precisaria para compor esse benefício de pensão de 75% do que seria a aposentadoria. Tá? Concede o benefício de 6.900, da mesma forma que o aposentado, a pensionista sobrevivendo aos 85 anos, o fundo de longevidade também garante o benefício, a manutenção da renda e o benefício vitalício para pensionista. Agora, um exemplo de pensão por morte de assistido, né, de aposentado. Então, ele chegou a se aposentar, mas não consumiu o saldo todo dele e faleceu em algum momento depois que se aposentou, tá? Lembra, a gente acabei de falar que a gente manteve o percentual de 75% na pensão. Só que como é um plano de saldo individual, né, não seria justo a gente se apropriar desses 25%. No exemplo anterior, isso veio de um fundo mútuo de longevidade, por isso ele foi deduzido de 25%. Mas aqui o participante efetivamente compôs saldo, né? Então, para manter os 75% no benefício da pensionista, ocorrendo o óbito do participante, né, na fase de aposentadoria, né, vai ser pago 25% do saldo
à vista para pensionista no momento da concessão, e na sequência a gente concede o benefício de 75%. Mesma lógica, né, sobrevivendo aos 85 anos, o fundo de longevidade garante a manutenção da renda. Aqui também tem um exemplo interessante de reversão em pensão do benefício de longevidade. Então, ele é parecido com os anteriores, mas tem uma particularidade. Vamos lá, então esse participante, ele compôs saldo, ele se aposentou, ele consumiu todo o saldo dele, sobreviveu aos 85 anos, iniciou a utilização do fundo de longevidade, né? Vejo que ele já está mantendo a sua renda ali com base no fundo de longevidade, e ocorreu o óbito aqui, nessa fase, né, de utilização do fundo de longevidade. Não tem problema, né? O benefício de pensão também vai ser concedido, né? E o fundo de longevidade vai garantir a vitalicidade do benefício. Saindo um pouco do tema benefício, vamos falar rapidamente sobre institutos. Instituto é o nome que a legislação dá às opções de saída sem benefício. Hoje, o plano BD, né, que está sendo fechado, ele tem institutos também, né? Ou seja, eu saio da Itaipu sem ter ainda data para acessar um benefício, eu tenho algumas opções, né? Quais são os institutos? O autopatrocínio, o benefício proporcional diferido, a portabilidade e o resgate. Tem algumas diferenças importantes em relação aos institutos no plano BD que a gente vai frisar a seguir. Autopatrocínio não muda muito, né? Hoje já tem, ou seja, eu saio da Itaipu, quero continuar no plano, eu pago a minha parte e a parte da Itaipu. Lógico que quando eu falo parte da Itaipu para fins de autopatrocínio, além da parte de composição do saldo, tem todos aqueles fundos de risco, de longevidade que a gente viu no slide anterior. Tá? Mas é possível, o participante pode sim, uma vez que perdeu o vínculo com a Itaipu, antes de completar a data para acessar as carências, ele pode sim optar pelo autopatrocínio e seguir vinculado ao plano. O benefício proporcional diferido, né? É uma opção onde eu não quero fazer contribuição, né? Quero manter o vínculo ao plano, mas eu não posso mais fazer contribuição. Tem problema. Então, cessam as contribuições, né? O participante retorna lá adiante, naquela data, que seria a data para acesso ao benefício pleno, e ele vai passar, a partir dali, a acessar um benefício que vai ser reduzido considerando só o tempo que ele verteu contribuição. Aí aqui a gente tem a portabilidade e o resgate, que eu acho que é onde tem as maiores mudanças em relação ao plano atual. Então, no caso da portabilidade, o que é portabilidade? Né? Você levar o seu saldo de contribuições para a contratação de um outro plano de previdência, sem a incidência do imposto de renda. Você pode fazer isso hoje no plano BD? Pode, né? Só que você só leva a contribuição sua, porque a contribuição do patrocinador em um plano BD é do mútuo. Agora, com a portabilidade, você pode sim levar a sua contribuição e 100% da contribuição da patrocinadora, da parte de composição de saldo, aquela de fundo de risco, não. Mas aquele 1 para 1 que a gente mostrou naquele slide, que tinha aquela tabela de percentuais, você pode importar ele integralmente. Tá? O resgate, né? O resgate é você sacar as suas contribuições. Da mesma forma, no plano BD, você podia resgatar só a sua parte, né? Porque a parte da patrocinadora era do mútuo, né? Para custear o mútuo. Agora não, você vai poder, continua podendo levar a sua parte e vai poder levar até 80% da parte da patrocinadora, na proporção de 0,44% ao mês. Quer dizer, se você ficar 15 anos vinculado ao plano CD e depois houver a perda do vínculo empregatício com a Itaipu, você vai poder levar até 80% do saldo da Itaipu, além de 100% do seu saldo de contribuições, de todos esses corrigidos, logicamente. Uma outra novidade muito importante no plano CD é a criação dos perfis de investimentos, mas eu vou passar a palavra para o Flúvio, que é especialista no assunto. Flúvio, dá uma luz aqui para a gente, por favor. Boa tarde. Bem, falar um pouquinho sobre a parte de investimentos. Que muda, né? O que nós temos hoje no plano BD?
plano BD, hoje nós temos a contribuição do participante lá no extrato, que ele acompanha, e a rentabilidade. A rentabilidade no plano BD, ela é definida. A rentabilidade é a meta atuarial, que nós chamamos. Então, anualmente, o Conselho Deliberativo da Fibra, ele avalia, com base em estudos, e define essa meta. E ela independe do resultado financeiro, do resultado dos investimentos que a Fibra obtém, a rentabilidade que o participante vai ser a meta atuarial. Que muda num plano CD? No plano CD, a rentabilidade do participante é aquela efetivamente auferida pela Fibra. Tá? Então, dependendo, assim, a escolha depende do participante conforme o seu perfil de investimento. Então, esse plano Plus CD, ele está analisando essa questão. Analisando que participantes têm perfis de investimento diferentes. Cada um tem uma propensão maior ou menor a risco. E aí foram criadas 3 carteiras de investimentos. Uma com mais risco, outra com menos risco. A com menos risco é uma carteira que nós denominamos conservadora. Uma com grau intermediário, moderada, e uma com mais risco, que é a carteira de investimentos arrojada. A opção do participante em analisar, né, cada um, de conhecer um pouquinho, né, quanto tempo ainda falta para se aposentar, se conhece ou não o que afeta os seus investimentos, e aí poder escolher entre o perfil de investimento adequado. Então, aqui a gente tem o conceito do que são os perfis de investimentos, tá? E aqui eu vou entrar e falar um pouquinho de cada um. A gente chama essa carteira, né, conservadora, né, de perfil conservador. Tá? Então, a rentabilidade efetivamente oferida por essa carteira para os participantes que escolherem será rentabilizada a reserva de poupança do participante. O perfil conservador, ele é um perfil que tem 100% renda fixa. Tá? Então, se o participante tem menos de 5 anos para se aposentar, se ele não gosta, não conhece sobre investimentos financeiros e o que afeta as rentabilidades no investimento, então, de repente, esse é um perfil mais provável, essa é uma indicação. O participante é avesso a risco, ele gosta de segurança, ele gosta de ter regularidade nos investimentos, ele gosta de ter pouquinho, mas ter sempre. Tá? Então, qual que é o perfil indicado? Perfil conservador. Aí nós temos também no plano o perfil moderado. O plano moderado, ele tem 80%, ele pode vir a ter até 72% como mínimo em renda fixa e 89% como máximo em renda fixa. Mas ele já pode ter 8% em renda variável. Né? Renda variável seria um mercado de ações que podem trazer flutuações nos seus resultados. Estruturados, né, fundos multimercados podem ter até 10%. Fundos multimercados são fundos que podem investir tanto em renda fixa como em renda variável, em ações, podem investir em juros, podem investir em retorno de moedas. Então, ele pode se diversificar e apropriar de ganhos de diversas formas. Então, ele já apresenta um pouquinho mais de volatilidade que renda fixa, mas menos volatilidade que renda variável. E também temos o segmento exterior, que pode ser até 3,5%. Esses exteriores são fundos aqui do Brasil que investem em grandes companhias lá fora. Então, aí pode chegar até 3,5%. Imobiliário pode chegar até 5%, né, como alvo ali está zero, não tem uma propensão já inicial, mas ele tem a possibilidade de investir até 5% em fundos imobiliários. Não se tem aplicação em ativos reais, né? Então, só imobiliários são fundos imobiliários. Então, essa é a alocação para o perfil moderado que está na política de investimento. Então, aquele participante que tem mais de 5 anos, né, então está no meio do caminho aí para a aposentadoria, né, que já conhece um pouquinho do mercado financeiro, né, que aceita, né, se expor um pouco ao risco, ele talvez esse seja o perfil mais recomendado para esse participante.
E aí, por último, o perfil arrojado. O perfil arrojado ele já pode ter até 13,5% em renda variável, né? Estruturado nos fundos multimercados, como eu comentei, até 16%, e no exterior até 6%, e imobiliário nos mesmos 5%. Então, é uma carteira, ainda que a gente chame de perfil arrojado, né? Ela ainda também não é um super arrojado, porque é um arrojado no segmento de previdência. E aí, essa carteira, a gente diz que ela é indicada para aquele participante que tem mais de 10 anos, né? Que tem mais de 10 anos. Quanto tempo falta para você aposentar? Pô, tem mais de 10 anos? De repente, o perfil arrojado seja, você tolera um risco, né? Você tolera ter um pouco de volatilidade, né? Nos seus retornos, mas buscando no longo prazo um retorno superior, putz, eu acho legal isso daí. Então, talvez esse seja o perfil de investimento recomendado. Já conhece um pouquinho de investimento e o que afeta os resultados do investimento? Perfil arrojado. Vou avançar aqui. Porque, assim, para fins didáticos, pessoal, né? O que é expectativa de retorno? Então, assim, essa é uma expectativa de rentabilidade para o ano de 2024. Lembrando que o plano começa a partir de março e a primeira contribuição, então, vai entrar no final do mês. E aqui a gente traz uma projeção de retorno, caso o plano tivesse aberto desde o começo, desde janeiro, né? Com contribuição, qual seria uma expectativa de rentabilidade do plano? Em uma situação normal também, fazendo as devidas ressalvas, uma situação que a gente não tenha um fator extraordinário, trazer aqui, como caso, não tenhamos uma outra pandemia, não tenhamos um acirramento mais grave dos conflitos geopolíticos no mundo. Então, assim, a consultoria Mercy, que presta serviço para a Fibra, ela fez uma projeção, né, com base na política de investimento, com base naquelas alocações que eu passei anteriormente, de cada um dos perfis. E com base naquelas alocações, ele falou, olha, com base nessas alocações, considerando que nós estamos projetando de cenário para o próximo ano, considerando o histórico também, olhando para trás e olhando para frente, essas projeções retornam. Perfil conservador, a gente projeta que essa carteira pode entregar 6,30. Mas num cenário um pouco mais favorável, onde a gente tenhamos controle de inflação, controle dos gastos aqui, controle de inflação lá fora, que a gente tenha o conflito, né, dando uma trégua, né, os conflitos geopolíticos no mundo dando uma trégua, a gente pode ter um retorno até 7,4. Um cenário não tão benéfico, né, não tão, porque a gente pode ter um cenário mais agravado e tem menos do que isso. Então, mas num cenário não tão benéfico, a gente pode ter um retorno de 5,20. Tá? Então, num cenário onde a gente tem uma inflação um pouco mais persistente, a gente tem mais gastos públicos, né, aqui no Brasil, a gente tem um pouco desse descontrole inflacionário aqui e lá fora também, aí um cenário não tão positivo para a economia, e aí a gente pode ter um retorno de 5,20. Esses retornos são rentabilidades reais, acima da inflação. Então, estamos pensando de IPCA mais 5,20. Então, digamos, se a inflação for 4% no ano que vem, a gente teria IPCA, os 4%, mais os 6%. Então, a gente teria 10,30%, dando aqui um exemplo com ponta de padeiro, tá? No perfil moderado, vejam, o perfil moderado ele já tem uma oscilação maior. Num cenário mais positivo, a rentabilidade, né, ele está exposto a um pouco mais de risco. Então, você pode ter uma rentabilidade maior, até 9,2%. Um cenário não tão positivo, também pode vir a ter um retorno menor, de até 4% de rentabilidade real. Então, menor do que os 5,20, né, do cenário não tão positivo do perfil conservador. No perfil arrojado, você tem uma dilatação ainda maior nessas bandas, né? Num cenário mais positivo, um retorno de até 11,10% de rentabilidade real, e já num cenário não tão positivo, ter 2,70%, né, de retorno real. Então, isso daqui é para efeitos didáticos, reforçando, para vocês entenderem qual que é a dispersão de rentabilidade e projeção de retorno que nós temos para o próximo ano de 2024. Tá? Anualmente, a Fibra faz a política de investimento e irá divulgar uma projeção de retorno para os participantes. Como o Rogério falou, agora a rentabilidade se torna um fator importante de acompanhar, e a responsabilidade, né, do participante de verificar e analisar seu perfil e fazer uma escolha, né, considerando os seus aspectos pessoais.
vou detalhar um pouco mais. Né? Como é que faz para escolher o perfil do investimento? Então, a partir do dia 10, lá, o Rogério já comentou, também vai estar na área de participante uma cartilha, né, que vocês podem ler e tirar suas dúvidas. O que é o segmento de renda fixa? O que é esse segmento de estruturados, que inclui os fundos multimercados, renda variável, exterior, né? O que é esse segmento imobiliário, onde pode se investir em fundos imobiliários, né? Como que está essa distribuição? E vocês tirem suas dúvidas com a nossa equipe aqui da Fibra. A Fibra está aqui para atender, também estou à disposição. Importante também que vocês analisem seus objetivos financeiros de curto, médio e longo prazo. Cada um tem um objetivo, cada um tem que analisar o seu caso. Tem gente que tem mais tempo para se aposentar, tem gente que tem menos, tem gente que já faz suas aplicações, e eu falo isso dando o meu exemplo, já faço minhas aplicações pessoais nos investimentos de maior risco. Isso mais um percentual grande de renda variável, né, aqui, lá fora. Então, eu entendo que os recursos de previdência, né, devam ficar num perfil mais moderado, um perfil mais moderado seja adequado para o que eu pretendo com os meus recursos. Então, minha opção deve ser pelo perfil moderado. Perfil moderado, eu não comentei, mas essa carteira, ela é muito próximo da carteira do plano VD, não é a mesma, mas é mais ou menos a composição da carteira do plano de benefícios definido hoje, como um todo. Então, ela serve como uma boa referência de indicação. Mas cada um tem que analisar seus objetivos e tem que ter a sua aversão ou não a risco, né? Entender um pouquinho, conforme eu já falei. E no momento que você for fazer adesão ao Plano Plus, lá na área de participantes, vai ter um questionário, perfil do investidor. Talvez vocês já tenham respondido algum questionário em algum banco, né, ou alguma corretora de valores que tem para fazer o investimento, mas quem não fez, é simples, são 13 perguntas, né, são perguntas pessoais, né, para analisar se você é averso ou não ao risco, ou se você aceita o risco, se você tem tempo para se aposentar, quanto tempo falta, né, se você conhece daquilo que influencia os investimentos. Então, com base nessas respostas, o sistema vai indicar, né, um perfil para você. Aí você pode validar essa indicação, né, ou escolher um outro perfil. Então, a escolha, a responsabilidade é do participante. Isso tudo que está falando aqui, esse questionário é para ajudar, é uma indicação. Então, você respondeu o questionário e deu o perfil conservador. Quer escolher o arrojado? Você pode. Você vai lá e assina um termo de responsabilidade, dizendo, né, que você assume os riscos e você coloca seus recursos serão alocados na carteira do perfil arrojado. Tá? Mesma coisa, deu lá no questionário o perfil arrojado e você quer colocar no perfil conservador, tudo bem, você vai lá, você faz a opção e escolhe lá o perfil conservador. A escolha é do participante. O questionário do perfil do investidor, né, é para auxiliar na sua escolha. E alguns detalhes importantes aqui que quero chamar a atenção. O participante não quer responder o questionário do perfil. Eu também não gosto de investimento, não gosto do tema, não tinha que fazer isso no plano BD, agora eu tenho que escolher isso. Fibra, escolha para mim. Fibra já escolheu, perfil conservador. Tá? Então, assim, se você não quiser, né, se não quiser fazer a opção da escolha e quer entrar no plano, você pode, você vai responder, você vai ter só um termo, né, de responsabilidade, mas e você será alocado no perfil conservador. Detalhe importante que os recursos, né, daquele fundo de risco e fundo de longevidade que o Rogério detalhou, eles ficarão também nesse perfil conservador. E para o ano de 2024, embora ele esteja 100% em renda fixa, porque nós estamos vivendo um momento de juros altos, essa alocação é revisada anualmente. Em algum momento, se a taxa de juros estiver menor, esse mesmo perfil conservador vai ter um pouquinho mais de risco para ele fazer uma entrega suficiente e necessárias para que o benefício não seja atingido por falta de rentabilidade. Outro detalhe para informar, as contribuições feitas pela patrocinadora acompanham o perfil escolhido. Então, lembrando, aqui que o Rogério já falou, o participante vai ver as contribuições dele, para cada R$1 dele, a patrocinadora coloca mais R$1. As duas vão escolher. Se o participante escolher o perfil arrojado, a rentabilidade do perfil arrojado será o somatório da contribuição do participante com a contribuição da patrocinadora. Será a rentabilidade aplicada
né, para ambas as contribuições. Seu saldo será atualizado mensalmente, né, com a rentabilidade efetivamente apurada aí do perfil escolhido, né? Então, se escolheu o perfil moderado, a rentabilidade que a firma obteve nessa carteira de investimentos do perfil moderado é que será lá apurada e será atualizado o saldo do participante. E aí, escolhi o perfil, posso trocar? Pode. Você pode trocar uma vez ao ano, né? Então, ela poderá ser feita assim, anualmente, entre 1º de janeiro a 15 de fevereiro. Dezembro, a Fibra publica a política de investimentos para o ano seguinte, né? Divulga essa política e vai abrir essa janela, né, de troca. A janela vai ser de 1º de janeiro a 15 de fevereiro. Os participantes escolhem se querem trocar ou não. Se não quiser, não precisa fazer nada, ele vai permanecer no perfil anterior. E aí a FIBA processa depois, no mês de março, ela processa isso, e a partir de abril ele vai ter a rentabilidade lá do novo perfil que ele escolheu, né, caso a opção foi por trocar. Então, são esses detalhes que queria colocar aqui, dessas diferenças. A gente vai, depois estou à disposição, a equipe da Fibra também, para detalhar um pouco mais sobre esses aspectos dos investimentos. O Rogério aqui para dar continuidade. Obrigado, gente. Então, vamos lá, pessoal. E como é que a gente faz a adesão ao plano CD? Também a gente entra na área do participante. Só que, em vez de clicar lá no primeiro banner, clica no segundo, plano CD Plus, faça a adesão online. A adesão desse plano ela é online, tá, pessoal? Clicou, vai cair aqui no formulário para confirmação e preenchimento de dados cadastrais. E tem uma observação. A gente trouxe o que foi possível trazer da base de dados, né, do plano PD. Mas é bom dar uma olhada, né, verificar se está tudo certinho, uma oportunidade de fazer uma atualização cadastral. E lembrando, né, que embora você não tenha mais a figura de joia de inscrição de beneficiário, né, porque é um plano CD, mas existe a necessidade da inscrição do beneficiário, tá bom? Tem um campo aí, você vê que a inscrição do beneficiário é importante, não esquecer disso aí. Aí tem a parte correndo, né, esse formulário passando para baixo, tem a parte de perfil de investimentos, que o Fulvio explicou para a gente. Aí tem a parte de regime de tributação. Esse é também uma novidade. Aí os planos CDs, eles têm 2 tipos de tributação no momento do benefício, né? Quando você recebe benefício ou quando pede resgate. Você pode optar pelo regime progressivo, que é esse que a gente tem hoje, a gente paga o nosso imposto de renda ali no nosso salário, e tem o regime regressivo, que conforme o tempo que o dinheiro fica aplicado, essa alíquota ela vai regredindo, ela vai diminuindo. Essa mecânica, ela está toda disponibilizada para vocês aí nesse vídeo, então tem ali um vídeo que vocês vão acessar, tem uma cartilha também. Mas existe, hoje a legislação fala que a gente precisa optar por esse regime, seja progressivo ou regressivo, no momento da adesão, tá? Isso é o que a legislação manda. Porém, tem um projeto de lei que está tramitando, né? Já está para sanção presidencial. A gente acredita que talvez no início ali de janeiro já tenha essa aprovação, que vai alterar este momento da opção. Ela vai ser feita lá no momento da concessão do benefício ou do resgate, né? Ela vai mudar esse momento, o que é muito bom, porque é difícil a gente fazer uma opção quando a gente está entrando no plano, a gente não sabe a situação tributária que a gente vai estar lá na frente. Então, poder ter essa opção de escolher o regime tributário no momento que eu estou iniciando o meu recebimento do benefício, quando eu me aposento, é muito interessante. Então, vocês vão ver lá, pode ser que no momento que vocês entrarem lá no site, tenha inclusive essa mensagem dessa alteração da legislação, e se por acaso essa legislação for alterada, talvez essa opção não esteja mais ali para vocês fazerem a opção, não se espante, mas é porque essa opção foi transferida, a partir da promulgação da lei, essa opção vai ser transferida no momento da concessão, tá? Então, eu queria deixar esse recadinho aí para vocês também. Aí dá mais aquela olhadinha no cadastro, a última conferida e conclui a inscrição.
pronto, está concluída a inscrição no plano C. Isso. Então, gente, a gente termina aqui, então, a nossa apresentação. Como está escrito aí, ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente, está aí o QR Code do nosso WhatsApp, mas a gente tem ali, né, o nosso e-mail, o nosso telefone fixo, o 0800, e temos também, claro, quem estiver aqui em Foz e quiser fazer uma visita aqui à Fibra, está convidado para vir aqui tomar um café com a gente e tirar a sua dúvida. Muito obrigada aí, eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu acho que ele tem bastante informação para vocês tomarem, e não se preocupem, a gente vai estar aí a partir de janeiro distribuindo algumas cartilhas, alguns informativos, a gente vai, então não se assustem, fique de olho aí no e-mail de vocês, né, o e-mail do fibra@fundacãoitaipu.com.br, ele vai disponibilizar aí muita informação para vocês, e é isso. Um bom Natal para todo mundo, um excelente 2024, e a gente se vê aí em janeiro para continuar esse bate-papo. Muito obrigada e até breve.